Em 26 de outubro de 2025, na encosta do Ama Dablam, entre o acampamento 1 e o acampamento 2, o alpinista coreano Hong Kai Park perde a consciência. Ele tem 66 anos, ou 70, as fontes se contradizem. Ele está num país onde as montanhas são sagradas, numa montanha que chamam de Matterhorn do Himalaia. 6.812 metros, rota técnica, 436 permissões numa única temporada, o que leva um homem na casa dos 70 a ir para um dos picos mais difíceis do mundo. E onde fica aquele limite em que a paixão pelas montanhas se transforma numa sentença? 70% do território da Coreia do Sul é coberto por montanhas. Isso não é apenas um dado geográfico, é o alicerce sobre o qual se constrói toda a cultura do país, seus rituais, suas noções de força e longevidade. 2/3 da população saem para trilhas de montanha pelo menos uma vez por ano. 1/3 faz isso todo mês. Nos fins de semana, os estacionamentos ao pé dos parques nacionais lotam muito antes do amanhecer. E nas trilhas se formam filas de pessoas com roupas coloridas. Entre elas, empresários e professores, estudantes e aposentados. O Monte Paektu, lar mítico do fundador da nação Dangun, é mencionado nos hinos nacionais das duas Coreias. Na tradição confucionista, subir um pico elevado é considerado uma forma de purificar a mente e fortalecer a virtude. Eruditos e funcionários da Coreia medieval subiam montanhas não por esporte, mas pelo crescimento espiritual. Essa filosofia continua viva até hoje. A Korea Alpine Federation, a maior organização de montanha do país, reúne cerca de 1,5 milhão de membros em 17 divisões provinciais e mais de 200 filiais regionais. O Korea Alpine Club foi fundado em 15 de setembro de 1945, literalmente poucas semanas após a libertação da Coreia da ocupação japonesa. A criação de um clube de montanha foi um dos primeiros atos da nação renascida. As montanhas se revelaram um símbolo de liberdade tão poderoso quanto a bandeira. Nas trilhas coreanas, você encontra pessoas de todas as idades, mas os idosos se destacam especialmente. Homens e mulheres de 60, 70, até 80 anos enfrentam subidas íngremes com uma energia que surpreende turistas estrangeiros. Grupos de idosos coreanos nas montanhas não são exceção, são a regra. Eles se reúnem de manhã cedo, caminham rápido, conversam alto e param nos descansos para dividir bolinhos de arroz e garrafas térmicas de chá. Na cultura coreana, a atividade física na terceira idade não é apenas incentivada, é considerada parte obrigatória de uma vida digna, um meio de preservar a saúde e a clareza mental. Para os coreanos, as montanhas não são esporte nem hobby, são parte da identidade nacional, entrelaçada com a língua, a história e o cotidiano tão profundamente que separar uma coisa da outra é impossível. É exatamente essa cultura que produz pessoas que, bem além dos 60 anos, não vão para colinas suburbanas, mas para o Himalaia. Dessa cultura, surge uma geração que redesenha o mapa mundial do alpinismo. Nos anos 90, a Coreia do Sul se torna uma das principais nações de alta altitude. Hong-il é o primeiro coreano a escalar todos os 14,8 mil do planeta, tornando-se a 11ª pessoa na história a completar esse programa. Park Young-seok vai ainda mais longe. Ele completa o chamado True Explorers Grand Slam, os 14,8 mil, os 7 picos mais altos de todos os continentes e ambos os polos. Nenhum ser humano na Terra havia reunido esse conjunto antes dele. Kim Chang-ho escolhe outro caminho. Ele completa todos os 14 picos, sem oxigênio suplementar, em 7 anos, 10 meses e 6 dias, estabelecendo o recorde mundial de velocidade. Oh Eun-sun se torna a primeira mulher a escalar todos os 14,8 mil, embora essa conquista gere controvérsias na comunidade alpinística. Ao todo, 6 cidadãos sul-coreanos completam o programa dos 14 picos mais altos. Para um país com 50 milhões de habitantes, é um resultado extraordinário. Mas o alpinismo de alta altitude cobra seu preço. Park Young-seok e 2 companheiros desaparecem na face sul da Annapurna em outubro de 2011.
Eles entraram em contato por rádio, comunicaram a decisão de recuar e nunca mais responderam. Hongil perde 10 membros de equipe ao longo da carreira, 6 coreanos e 4 sherpas nepaleses. Essas perdas o perseguem até o fim da carreira. Em 2015, estreia o filme Himalaia, que conta sua tentativa de encontrar os corpos dos parceiros mortos. O filme atrai milhões de espectadores na Coreia do Sul. Esses alpinistas se tornam heróis nacionais. Seus nomes são conhecidos por estudantes e donas de casa. Suas escaladas, seus triunfos e suas tragédias inspiram milhares de coreanos que sonham com seu próprio Himalaia. Entre Hongil e Park Young-seok se desenrola uma corrida pelos 14.8 mil, acompanhada por todo o país como um campeonato esportivo. Jornais publicam crônicas das expedições. Canais de televisão transmitem ligações dos acampamentos base. Patrocinadores disputam o direito de colocar seu logotipo na jaqueta do próximo escalador. O alpinismo de alta altitude coreano se transforma num projeto nacional, comparável em ambição a um programa espacial ou a medalhas olímpicas. E como todo projeto nacional, ele exige sacrifícios. Entre os picos que atraem esses sonhadores, ocupa um lugar especial. O Ama Dablam se eleva a 6.812 metros, na região de Khumbu, no leste do Nepal. Seu nome, na língua Sherpa, carrega um significado profundamente pessoal. Ama significa mãe. Dablam é o amuleto duplo que as mulheres Sherpa usam no pescoço, um pingente com imagens de divindades. As longas cristas da montanha se estendem para os lados como os braços de uma mãe abraçando seu filho. A geleira suspensa, pendurada no meio da parede, lembra esse mesmo pingente. O Ama Dablam faz parte do Parque Nacional de Sagarmatha, Patrimônio Mundial da Unesco, e fica perto das aldeias de Pangboche e Jingboche, no caminho para o acampamento base do Everest. Sua silhueta piramidal de cristas afiadas é visível a dezenas de quilômetros. Está estampada na nota de uma rúpia nepalesa e é provavelmente a montanha mais fotografada do Himalaia. Mas a beleza engana. A dificuldade técnica da rota padrão pela crista sudoeste é classificada como TD, Très Difícil, com trechos de escalada em rocha de categoria 5.8 na escala americana. Isso não é um passeio para trekkers, nem uma encosta de neve onde se caminha com bastões. É uma escalada alpinística completa, que exige habilidade com cordas em rocha, gelo e misto. Ao mesmo tempo, o Ama Dablam não atinge a altitude dos 8.000. Não exige oxigênio suplementar. É exatamente isso que o torna atraente para alpinistas mais maduros, que buscam um desafio sério, mas não estão prontos para a pressão mortal da zona da morte acima de 8.000 metros. O Ama Dablam parece um compromisso razoável entre ambição e segurança. Entre os alpinistas, é chamado de a montanha de 6.000 perfeita. Difícil o suficiente para você se sentir um verdadeiro escalador, e baixa o suficiente para voltar para casa. Para quem sonha com o Himalaia, mas não está pronto para um cerco de meio ano ao Everest ou a Annapurna, o Ama Dablam se torna o objetivo dos sonhos. Mas baixa o suficiente não significa segura. Significa apenas que o perigo aqui vem de outras formas, aparentemente. Esse compromisso tem sua história, e ela começa com audácia. Em 13 de março de 1961, 4 alpinistas estão no topo do Ama Dablam. Os neozelandeses Mike Gill e Wally Romanes, o americano Barry Bishop e o britânico Mike Ward. Eles participam da expedição científica e alpinística do Himalaia sob a liderança de Sir Edmund Hillary, o primeiro conquistador do Everest. A escalada segue pela crista sudoeste, que desde então se torna a rota padrão. Mas há um detalhe. O governo nepalês não havia dado permissão para aquele pico. A escalada foi não autorizada e Hillary, apesar de toda a sua autoridade, recebe uma reprimenda diplomática. 3 anos antes, em 1958, a expedição britânico-italiana de Alfred Gregory tentou a mesma crista, mas recuou aos 6.000 metros, considerando a rota difícil demais para o equipamento disponível. Desde a primeira escalada, o Ama Dablam é escalado mais de 1.900 vezes. A montanha se torna um clássico do alpinismo comercial, um degrau obrigatório para quem se prepara para objetivos mais altos. Mas as estatísticas de mortes lembram os riscos reais.
De 1959 a 2018, 32 pessoas morrem na montanha. 15 delas caem, 7 morrem em avalanches, 5 morrem de doenças, 3 são atingidas por quedas de pedras ou gelo, uma faz um salto de base mal sucedido. A tragédia mais grave acontece na noite de 13 para 14 de novembro de 2006. Um enorme seraque, pendendo sobre a parede, desaba e varre o acampamento 3. 6 pessoas morrem, 2 alpinistas suecos, Daniel Carlson e Mikael Forsberg, o britânico Duncan Williams e 3 sherpas nepaleses. O acampamento estava no local habitual, usado há muito tempo. A escala do desmoronamento foi tal que nenhuma posição das barracas teria salvado as pessoas. Testemunhas que pernoitaram mais abaixo ouviram o estrondo às 4h15 da manhã e viram uma nuvem gigante de neve subindo da base da montanha. Nos 20 minutos seguintes, mais 2 avalanches se seguiram. Após essa catástrofe, muitas expedições passam a usar um esquema de 2 acampamentos de altitude em vez de 3, evitando pernoitar sob a geleira suspensa. Apesar das mudanças de tática, a rota pela crista sudoeste permanece a mesma. O acampamento base fica a 4.600 metros, numa crista de morena, de onde o Ama Dablam se ergue em toda a sua beleza geométrica. Dali, o caminho segue por uma crista longa e relativamente suave até o acampamento 1, situado a cerca de 5.700 metros. Esse trecho não apresenta exigências técnicas sérias, mas o ganho de mais de 1.000 metros de altitude dá ao organismo o primeiro golpe de verdade. Entre o acampamento 1 e o acampamento 2, começa um jogo completamente diferente. Aqui, a rota esbarra na Yellow Tower, uma parede de rocha vertical de 6 metros, que é o obstáculo-chave de toda a escalada. A dificuldade do trecho é classificada entre 5.6 e 5.8 na escala IHDS. Para um escalador profissional, é fácil. Para um alpinista com botas pesadas, mochila nas costas, a quase 6.000 metros de altitude, onde cada respiração traz metade do oxigênio de lá embaixo, é uma prova séria. Cordas fixas, instaladas pelos sherpas antes do início da temporada, garantem segurança ao longo de todo o caminho do acampamento, até o cume. Mas a corda não elimina o trabalho físico. Os braços puxam o corpo para cima, os pés buscam apoio na rocha, os pulmões sufocam com a falta de ar. O acampamento 2 fica a cerca de 5.900 metros, numa saliência rochosa inclinada, exposta aos ventos de todos os lados. É um lugar apertado e desconfortável, onde as barracas ficam grudadas umas nas outras, e pernoitar ali por muito tempo não é recomendado. Acima do acampamento 2, a rota entra no Mushroom Ridge, uma crista estreita de neve e gelo, com precipícios de 600 metros de cada lado. Em alguns pontos, a largura da crista não passa da largura de um pé. O acampamento 3, a 6.277 metros, fica logo abaixo da geleira suspensa, aquela mesma cujo desmoronamento tirou 6 vidas em 2006. Do terceiro acampamento até o cume, restam cerca de 550 metros de desnível. O trecho final é uma subida íngreme de misto entre rocha, gelo e neve, onde cada passo exige concentração absoluta. Nessa rota, não existe um único metro verdadeiramente fácil. No outono de 2025, essa rota atrai um número recorde de interessados. As autoridades nepalesas emitem 1.450 permissões para escaladas de altitude. Dessas, 436 são para o Ama Dablam, tornando-o o pico mais popular da temporada. 436 pessoas numa única rota com poucos metros de largura. Na prática, isso significa filas nos trechos técnicos, multidões nos acampamentos apertados e mais tempo que cada alpinista passa nos trechos perigosos. Outras 374 permissões são emitidas para o Manaslu, 186 para o Himlung Himal. O Himalaia vive um boom do alpinismo comercial, e o outono de 2025 se torna seu auge. Mas o grande flagelo do outono não é a multidão, é o clima. O ciclone Monta traz ao Himalaia nevascas anômalas e instabilidade atmosférica, incomuns para o outubro normalmente seco. A temporada rapidamente acumula um saldo trágico. No Yalungri,
uma avalanche atinge o acampamento base às 8h30 da manhã, quando o grupo mal começava a subida por uma encosta íngreme de gelo. 7 pessoas morrem: 3 americanos, um canadense, um italiano e 2 nepaleses. No cume do Pambari Himal, no maciço do Manaslu, 2 alpinistas italianos, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, ficam presos. A nevasca dura uma semana. Quando os socorristas chegam ao acampamento 1, a 6.887 metros, os 2 são encontrados mortos nos sacos de dormir. No Himlung Himal, na cadeia do Dhaulagiri, o australiano Chin Tark Chan, de 49 anos, reclama de mal-estar durante a descida dos 6.700 metros e perde a consciência antes de chegar ao acampamento base. As vítimas do outono superam as de toda a temporada de primavera, quando 9 pessoas morreram nas rotas himalaianas. O Serviço Meteorológico do Nepal emite alertas sobre condições perigosas, incluindo avalanches e nevascas intensas, até o início de novembro. Mas não existe mecanismo de evacuação compulsória das expedições. A decisão de continuar ou recuar cabe aos próprios alpinistas e seus operadores. Muitos continuam. A permissão foi paga, as férias foram tiradas, os sherpas contratados, o equipamento comprado. Voltar para casa após gastar milhares de dólares e semanas de preparação é psicologicamente insuportável. É a armadilha dos custos irrecuperáveis, que funciona da mesma forma no mercado de ações e na encosta de uma montanha himalaiense. O Ama Dablam, apesar da sua altura relativamente modesta, não fica de fora desse outono pesado. Entre os 436 portadores de permissão para o Ama Dablam no outono de 2025 está o alpinista coreano Hong-Kai Park. Sobre sua vida antes dessa expedição, sabe-se surpreendentemente pouco. Os dados sobre sua idade são contraditórios. Algumas fontes dizem 66 anos, outras dizem 70. Nenhuma publicação, nenhum site de alpinismo lista suas escaladas anteriores, sua filiação a clubes, sua experiência na montanha. Hong-Kai Park não faz parte das celebridades do alpinismo coreano. Ele não bate recordes e não filma documentários sobre suas expedições. Ele é simplesmente um entre milhares de coreanos para quem as montanhas são parte da vida, e em algum momento, essas montanhas de casa não são mais suficientes. Park se inscreve na expedição 8K International Ama Dablam Expedition 2025. Audon, organizada pela empresa 8K Expedition, com a participação da operadora nepalesa J-View Nepal Treks. O grupo é composto por 6 pessoas, incluindo o próprio Park. A escolha do Ama Dablam para um alpinista coreano maduro é lógica. A montanha é prestigiada, tecnicamente desafiadora, mas não ultrapassa os 7.000 metros. Não exige cilindros de oxigênio nem um cerco de meses. Uma expedição padrão leva cerca de 30 dias, da chegada a Katmandu ao retorno. Para um homem de 66 ou 70 anos, subir a 6.812 metros é uma prova séria para o sistema cardiovascular, os pulmões, as articulações e os músculos. Mas a cultura de montanha coreana não conhece a expressão velho demais. Outubro é a janela climática ideal para escalar o Ama Dablam. O ar é seco, o céu está limpo, as temperaturas são estáveis, condições perfeitas. Pelo menos é o que a estatística promete. Em outubro de 2025, a estatística falha, mas Park ainda não sabe disso. Ele compra a passagem para Katmandu, contrata o seguro, empacota o equipamento. Em algum lugar da Coreia do Sul ficam sua família, sua casa, sua vida anterior. À frente, um mês no Himalaia, um cume com nome de mãe e uma escalada para a qual ele talvez tenha se preparado durante anos, ou decidiu de repente. Isso nós não sabemos. Sabemos apenas como terminou. O caminho até o acampamento base do Ama Dablam passa por um dos vales mais bonitos e mais severos do planeta. Khumbu é uma região no nordeste do Nepal, espremida entre cadeias himalaianas, onde numa área relativamente pequena se concentram vários picos acima de 8.000 metros. Everest, Lhotse, Makalu. O Ama Dablam está na sombra desses gigantes, mas é justamente sua silhueta que aparece com mais frequência nas fotos de Khumbu.
Ele é visível de quase qualquer ponto do vale, e à medida que você se aproxima do acampamento base, a montanha cresce, preenchendo todo o campo de visão. As aldeias de Khumbu, Namche Bazar, Tengboche, Pangboche, Dingboche estão alinhadas ao longo de rotas comerciais centenárias. Aqui vivem os Sherpas, um povo cujo nome se tornou sinônimo de alpinismo de altitude. O mosteiro de Tengboche, a 3.867 metros, recebe cada viajante com bandeiras de orações e cheiro de fumaça de zimbro. É aqui que muitas expedições realizam a cerimônia de puja, um ritual budista destinado a garantir uma escalada segura. Os Sherpas não veem as montanhas como objetos esportivos, mas como morada de espíritos e divindades. Escalar sem puja é considerado desrespeito à montanha e a quem vive a seus pés. Para um alpinista coreano, criado numa cultura onde as montanhas também têm significado espiritual, esse ritual provavelmente não parece estranho. A reverência confucionista pela natureza e a veneração Sherpa pelos espíritos das montanhas falam línguas diferentes, mas sobre a mesma coisa. O ar em Khumbu é transparente e puro, mas a cada 100 metros de ganho de altitude fica visivelmente mais rarefeito. A radiação ultravioleta sob o céu limpo de outubro é tão intensa que óculos para gelo são necessários já a partir dos 4.900 metros. Ao chegar ao acampamento base, a 4.600 metros, o organismo já trabalha há vários dias em regime de déficit de oxigênio. É por isso que a caminhada leva não 2 ou 3 dias, como a distância permitiria, mas de 7 a 10. Para Hong Kai Park, assim como para cada participante da sua expedição, esses dias não são apenas logística. É tempo para se acostumar com o fato de que o ar mudou, de que as escadas das pontes suspensas balançam sobre os desfiladeiros, de que iaques carregados com a carga da expedição vêm pela mesma trilha estreita na direção oposta. É tempo para compreender a dimensão daquilo a que a pessoa se propôs. A aclimatação começa desde o primeiro dia na altitude e não para em nenhum momento. Isso não é apenas uma palavra dos manuais de alpinismo, é um processo fisiológico em que o corpo se reconfigura para sobreviver em condições para as quais não foi projetado. A medula óssea aumenta a produção de eritrócitos, as células vermelhas do sangue que transportam oxigênio. A respiração acelera, fica mais profunda. O coração adapta seu ritmo e a força das contrações. Os rins eliminam mais líquido, espessando o sangue para elevar a concentração de hemoglobina. Na altitude do acampamento base, 4.600 metros, a pressão parcial de oxigênio corresponde a aproximadamente 60% do nível do mar. Cada inspiração traz sensivelmente menos ar do que o habitual. Para um organismo jovem e saudável, isso é desconforto, dor de cabeça, insônia, leve náusea. Para uma pessoa idosa, pode se tornar um limiar crítico. Pesquisas médicas mostram que em pessoas mais velhas, o impacto da altitude sobre a função cardiopulmonar é significativamente maior. Vasos sanguíneos que perderam elasticidade com os anos reagem pior às variações de pressão. Pulmões cuja capacidade diminuiu com a idade não conseguem compensar o déficit de oxigênio, aumentando o volume da inspiração. O músculo cardíaco, que trabalha há décadas sem parar, pode carregar danos ocultos dos quais a pessoa nem desconfia. Doença isquêmica do coração, estreitamento das artérias coronárias, tendência a arritmias. Essas condições podem não se manifestar por anos ao nível do mar, mas acima de 5.000 metros são capazes de se revelar de forma súbita e irreversível. A aclimatação padrão para o Ama Dablam inclui várias saídas do acampamento base com ganho de altitude e retorno. Subida até o acampamento 1, pernoite, descida de volta. Depois, nova subida até o acampamento 1, passagem para o acampamento 2, descida. Só depois disso, o organismo é considerado pronto para a tentativa de cume. Esse ritmo de subir e descer é absolutamente essencial. Ele dá ao corpo tempo para se reestruturar, se acostumar ao novo nível de pressão, produzir eritrócitos suficientes para funcionar plenamente no próximo patamar de altitude. Pular ou acelerar a aclimatação significa se expor ao mal de altitude, edema pulmonar ou edema cerebral. Mas mesmo com uma aclimatação exemplar, uma patologia cardíaca oculta,
permanece como uma bomba relógio, cujo mecanismo foi acionado muito antes do início da expedição. Esses riscos se materializam no Ama Dablam, antes mesmo de Honkai Park iniciar sua tentativa de cume. Em 23 de outubro de 2025, o alpinista francês Hugo Lúcio Colônia Lázaro, de 66 anos, alcança o topo da montanha. Para ele, é um triunfo. Ele está a 6.812 metros, vê o panorama de Khumbu, registra o momento e começa a descida. A descida no Ama Dablam não é menos perigosa do que a subida. Músculos exaustos, concentração entorpecida pela hipóxia, longos trechos com cordas fixas, onde é preciso trocar de mosquetão dezenas de vezes. Cada troca é um momento em que o alpinista desconecta o mosquetão de um trecho da corda e o conecta ao seguinte. Por uma fração de segundo, ele não está preso a nada. No nível do mar, isso não significa nada. Numa encosta com inclinação de 50 graus, com vento e exaustão, é um instante de vulnerabilidade. Lázaro está descendo abaixo do acampamento 3, quando um pedaço de gelo em queda o atinge na cabeça. Perigo objetivo, é assim que alpinistas chamam os fatores que não dependem de habilidade nem de decisões. Queda de gelo, queda de pedras, colapso de serac. A pessoa pode fazer tudo certo e mesmo assim estar no lugar errado na hora errada. Lázaro sofre um traumatismo craniano grave. É evacuado de helicóptero para Katmandu, para o Hospital H-AMS, mas não conseguem salvá-lo. Em 24 de outubro, um dia após sua escalada bem-sucedida, Hugo Lúcio Colônia Lázaro morre. Ele tinha 66 anos, a mesma idade que, segundo algumas fontes, Honkai Park. A notícia da morte do francês se espalha pelos canais alpinísticos. As expedições no acampamento base discutem o ocorrido, mas ninguém cancela escaladas. No Ama Dablam, com 436 permissões, a logística não permite parar. Cada dia de atraso desloca o cronograma de dezenas de grupos. A janela de bom tempo não espera. A máquina do alpinismo comercial continua funcionando. 2 dias depois, em 26 de outubro de 2025, Kartik 9, pelo calendário nepalês, o grupo da expedição 8K International sai do acampamento 1. Honkai Park e seus 5 companheiros iniciam a subida para o acampamento 2. É o trecho tecnicamente mais difícil da rota padrão. Pela frente estão travessias em rocha, subidas íngremes por cordas fixas, e a Yellow Tower, uma parede vertical de 6 metros que exige concentração total e força física. Amanhã, a 5.700 metros de altitude, começa muito antes do amanhecer. Os alpinistas acordam em barracas apertadas, onde a temperatura à noite cai muito abaixo de zero. O café da manhã é mínimo, chá quente, um pouco de mingau, talvez uma barra energética. O apetite na altitude é suprimido, e se forçar a comer é um esforço à parte. O organismo, que passou a noite no ar rarefeito, acorda desidratado. O ar seco da altitude suga a umidade a cada expiração. E durante a noite, a pessoa perde até 1 litro de líquido, mesmo sem sair do saco de dormir. O sangue engrossa. O coração tem mais dificuldade para bombeá-lo pelos vasos. Pesquisas médicas registram que o risco de morte súbita cardíaca nas montanhas é máximo justamente nas horas da manhã, especialmente no primeiro dia numa nova altitude. Desidratação após a noite, longo intervalo sem alimentação, frio, esforço físico, cada um desses fatores isoladamente não é crítico. Juntos, criam a tempestade perfeita para uma catástrofe cardiovascular. Por volta das 9 da manhã, Honkai Park perde a consciência. Ele está entre o acampamento 1 e o acampamento 2, num trecho rochoso íngreme, onde a evacuação é extremamente difícil. Os companheiros de grupo tentam reanimá-lo. A quase 6.000 metros de altitude, as possibilidades de socorro médico de emergência tendem a zero. Não há desfibrilador, não há equipamento de reanimação, não há médico. Há apenas 5 pessoas presas a cordas numa encosta vertical e seu companheiro que parou de respirar. Honkai Park é declarado morto na encosta do Ama Dablam. A causa presumida é parada cardíaca. Oficialmente, o Departamento de Turismo do Nepal não especifica o diagnóstico. Não existe laudo médico oficial, mas a medicina do alpinismo de altitude fornece dados suficientes para entender a mecânica do que aconteceu.
A morte súbita cardíaca é a principal causa de óbito não traumático nas montanhas. Para homens acima de 34 anos que praticam montanhismo ou alpinismo, é a causa número 1. Todo ano, só nos Alpes, onde mais de 40 milhões de pessoas sobem as montanhas anualmente, dezenas morrem de parada cardíaca nas trilhas. Em alpinistas idosos, o principal fator é a doença isquêmica do coração. Artérias coronárias estreitadas com a idade pelas placas ateroscleróticas ainda dão conta da carga ao nível do mar, a 5.700 metros, onde o teor de oxigênio no ar é apenas metade do normal. Elas precisam trabalhar no limite. O coração bate mais rápido, tentando compensar a falta de oxigênio. A pressão na artéria pulmonar sobe. Pesquisas registram aumento de até 43%, já a 2.500 metros de altitude. O sangue, espessado pela desidratação, flui mais lentamente por vasos estreitados. O esforço físico intenso, durante a subida por um trecho rochoso íngreme, exige do coração um débito ainda maior. Em algum momento, o sistema não aguenta. Há 2 cenários possíveis. Primeiro, uma placa aterosclerótica se rompe sob a pressão, um trombo bloqueia a artéria coronária e parte do músculo cardíaco fica sem suprimento sanguíneo. Isso é um infarto. Segundo, o ritmo elétrico do coração se desregula e ele para de se contrair de forma coordenada. Isso é fibrilação. Ambos os cenários se desenvolvem em segundos. Sem desfibrilação imediata, as chances de sobrevivência são mínimas. No nível do mar, na cidade, uma ambulância com desfibrilador pode chegar em 5 a 10 minutos. A 5.800 metros, na encosta rochosa do Ama Dablam, entre o acampamento 1 e a Yellow Tower, nenhum socorro chega a tempo. Até mesmo realizar reanimação cardiopulmonar numa encosta íngreme, com oxigênio mínimo, em roupas pesadas e com equipamento de escalada, é uma tarefa quase impossível. Park perde a consciência por volta das 9 da manhã. Exatamente na faixa horária que cardiologistas classificam como a mais perigosa para eventos cardíacos durante esforço em montanha. A morte de Hong Kai Park se torna a segunda morte no Ama Dablam em uma semana. 2 alpinistas de idade semelhante morrem na mesma montanha, mas por causas completamente diferentes. Hugo Lúcio, Colônia, Lázaro morre por perigo objetivo. Um pedaço de gelo em queda, impossível de prever e do qual é impossível se proteger. Park morre por um perigo interno, a falha do próprio coração, que parou sem nenhuma causa externa. Lázaro morre na descida, após uma escalada bem-sucedida, quando o objetivo já foi alcançado e só resta voltar para casa. Park morre na subida, sem nem ter chegado às altitudes sérias, num trecho que deveria ser o aquecimento antes da verdadeira prova. Ambos os casos revelam a mesma verdade. No Ama Dablam, não existem trechos seguros e não existem momentos seguros. A montanha pode golpear de cima com um pedaço de gelo. O corpo pode falhar por dentro. Tanto uma coisa quanto a outra acontecem sem aviso. 436 pessoas receberam permissão para escalar no outono de 2025. Cada uma tomou a decisão de ir, conhecendo as estatísticas e os riscos. Expedições comerciais oferecem cordas fixas, sherpas experientes, telefones via satélite e seguros com evacuação de helicóptero. Essa infraestrutura cria uma sensação de controle e segurança. Mas o controle é ilusório. Nem a corda fixa, nem o Sherpa guia conseguem reiniciar um coração que parou a 5.800 metros. Nenhum helicóptero consegue decolar instantaneamente. Nem um cirurgião consegue operar numa plataforma rochosa de 1,5 metros de largura. A morte de Lázaro por gelo em queda e a morte de Park por parada cardíaca são 2 faces da mesma montanha. Ameaça externa e ameaça interna. Ambas igualmente letais. Ambas igualmente imprevisíveis. E ambas lembram que o alpinismo continua sendo uma das poucas atividades no mundo em que a pessoa conscientemente se coloca em condições nas quais qualquer falha pode ser a última. A morte de Park e Lázaro ilumina uma tendência que a comunidade alpinística discute com frequência cada vez maior. A média de idade dos participantes de expedições comerciais no Himalaia está subindo. 20 anos atrás, o cliente típico de um operador de altitude era um homem de 35 a 45 anos, bem de vida, esportista,
com experiência em algumas escaladas abaixo de 6.000 metros. Hoje, nos acampamentos base, há cada vez mais pessoas acima dos 50, dos 60, às vezes dos 70. Isso tem explicação. O alpinismo de alta altitude é caro. Uma expedição ao Ama Dablam custa vários milhares de dólares. Ao Everest, dezenas de milhares. Esse dinheiro geralmente está nas mãos de pessoas maduras, que já tiveram tempo de ganhar, criar famílias e encontrar espaço para um sonho adiado por décadas. Na Coreia do Sul, onde a cultura de montanha é nacional e os aposentados caminham em massa pelas montanhas locais, o passo lógico seguinte são os Himalaias. A tecnologia das expedições comerciais cria a ilusão de acessibilidade. Cordas fixas eliminam a necessidade de abrir caminho por conta própria. Sherpas guias carregam parte da carga e ajudam nos trechos técnicos. Previsões meteorológicas por satélite permitem escolher a janela ideal para a tentativa de cume. Evacuação de helicóptero é coberta pelo seguro. Tudo isso reduz a barreira de entrada e cria a impressão de que, com dinheiro e preparo básico, o Himalaia está ao alcance de qualquer um. Mas a fisiologia não dá desconto em tecnologia. O coração de um homem de 66 anos, a 5.800 metros, trabalha nas mesmas condições de 100 anos atrás. Metade do oxigênio, carga muito maior. Nenhuma possibilidade de socorro médico de emergência. Nenhum país que emite permissões para escaladas no Himalaia exige um exame cardiológico obrigatório antes da expedição. O Nepal pergunta a idade, mas não estabelece limite máximo. A decisão sobre a aptidão cabe ao próprio alpinista e à sua consciência. Os operadores de expedição têm interesse em clientes e raramente recusam quem pode pagar. O atestado médico, quando exigido, é mera formalidade. Entre o consultório do cardiologista, em Seul, e a encosta do Ama Dablam, a 5.800 metros, há um abismo que nenhum papel consegue cobrir. Um coração que recebeu aprovação médica ao nível do mar pode se comportar de maneira completamente diferente na altitude. Hong Kai Park se soma a uma longa e amarga lista de alpinistas coreanos que não voltaram do Himalaia. Park Young-seok, o homem que completou o Grand Slam completo do alpinismo mundial, junto com 2 parceiros, entrou em contato por rádio da face sul da Annapurna em 18 de outubro de 2011 e comunicou a decisão de recuar. Nunca mais foram ouvidos. Expedições de busca não encontraram nem corpos, nem equipamentos. A montanha engoliu os 3 sem deixar vestígios. A Korea Alpine Federation organizou uma cerimônia fúnebre coletiva que reuniu mais de 4.000 pessoas. Go Mi-young, uma das alpinistas mais fortes do mundo, que havia escalado todos os 14 8.000, morreu durante a descida do Nanga Parbat em 2009. Kim Chang-ho, detentor do recorde mundial de completar os 14 picos sem oxigênio suplementar, morreu numa avalanche no Himalaia nepalês em 2018, junto com vários membros da sua equipe. Hong-gil enterrou 10 companheiros de expedição e conduziu por anos o projeto Impossible, dedicado à busca e evacuação dos corpos de parceiros mortos dos glaciares das montanhas. Cada uma dessas mortes provocou repercussão nacional na Coreia do Sul. Pessoas choraram diante da televisão, jornais saíram com páginas de luto, presidentes enviaram condolências às famílias. Hong Kai Park não recebeu essa despedida. Sua morte passou pelas agências de notícias mundiais numa nota curta. Alpinista sul-coreano, 66 anos, morre no Ama Dablam, causa presumida, parada cardíaca. Sem fotos, sem biografia, sem lista de conquistas. Apenas mais uma linha na estatística de perdas himalaianas. Mas, por trás de cada permissão anônima, está o mesmo impulso que levou Park Young-seok à face sul da Annapurna e Hong-gil a todos os 14 picos. A escala das conquistas difere. A essência da paixão é a mesma. Hong Kai Park não conquistou 14 8.000 e não foi aos polos. Ele simplesmente foi a uma montanha que lhe pareceu alcançável e não voltou. Na tradição coreana, as montanhas não se dividem em grandes e pequenas. Cada cume merece respeito. E cada pessoa que sai para a trilha merece que sua história seja contada. O corpo de Hong Kai Park é evacuado da encosta do Ama Dablam. O destino dos outros 5 participantes da expedição,
8K International é desconhecido. Se continuaram a escalada ou recuaram, nenhuma fonte informa. O Departamento de Turismo do Nepal registra a morte em seus documentos, mas não conduz uma investigação detalhada. No Ama Dablam, investigações quase nunca acontecem. A montanha é popular demais, o fluxo de alpinistas é grande demais, e cada morte é processada como uma estatística triste, porém esperada. Na Coreia do Sul, algumas agências de notícias publicam notas curtas. Nenhuma entrevista à família, nenhuma tenta reconstruir a trajetória de vida de Hong Kai Park. Quem ele era antes de se tornar uma linha num feed de notícias, quando subiu uma montanha pela primeira vez. O que o levou, aos 66 ou 70 anos, a comprar uma passagem para Katmandu e se juntar a uma expedição ao Matterhorn do Himalaia? Essas perguntas ficam sem resposta. A temporada de outono de 2025 termina com múltiplas vítimas por todo o Himalaia e a morte de um coreano idoso numa montanha tecnicamente difícil não atrai atenção especial, além do círculo restrito dos fóruns de alpinismo. O mundo rapidamente passa para a próxima notícia, mas em algum lugar da Coreia do Sul, a família de Hong Kai Park vive uma perda que o resto do mundo conheceu por uma nota de 2 linhas de uma agência de notícias. Eles enterram um homem que amou as montanhas a vida inteira, que provavelmente caminhava pelas cordilheiras coreanas todo fim de semana, como milhões de seus compatriotas, que em algum momento decidiu que as montanhas de casa não bastavam mais e partiu para o Himalaia. Isso não foi um erro de cálculo, nem resultado de irresponsabilidade. Foi a escolha de um homem para quem as montanhas significavam mais do que segurança. E essa escolha teve seu preço. Enquanto isso, o Ama Dablam continua de pé. 6.812 metros, geleira suspensa no meio da parede, silhueta de mãe com amuleto no pescoço. A comercialização tornou o cume mais acessível do que nunca. Expedições organizadas, cordas fixas, sherpas profissionais, comunicação via satélite, seguros com evacuação de helicóptero. Mas a dificuldade técnica da rota não mudou 1 metro sequer. A Yellow Tower continua tão vertical quanto antes. O Mushroom Ridge continua tão estreito. O Serac sobre o local onde ficava o acampamento, 3 continua pairando sobre a rota. A média de idade dos alpinistas nas rotas himalaianas populares cresce a cada temporada. O Nepal não estabelece limite máximo de idade para emitir permissões. A questão do exame médico prévio fica por conta da consciência do próprio alpinista e do operador da expedição. Hong Kai Park se tornou um entre mais de 32 mortos nessa montanha, ao longo de mais de 6 décadas. Sua história não é sobre um erro nem sobre imprudência. É uma história sobre o limite que o corpo traça sem aviso, sobre um sonho que se mostra mais forte que o instinto de autopreservação, sobre uma cultura em que as montanhas são parte de cada pessoa, do nascimento ao último suspiro. Todo outubro, novos grupos de alpinistas chegam ao sopé do Ama Dablam. Entre eles, há jovens e experientes, cautelosos e ousados, famosos e anônimos. Entre eles, sempre há aqueles com mais de 60, mais de 70 anos. Aqueles que caminharam nas montanhas a vida inteira e não conseguem parar. Aqueles para quem justamente esta escalada pode ser a última. O Ama Dablam não escolhe, ele simplesmente espera. Suas encostas guardam a memória de todos que subiram, os que voltaram triunfantes e os que ficaram para sempre. Hong Kai Park não se tornou uma celebridade. Seu nome não aparecerá nos livros de alpinismo, nem será mencionado em documentários. Mas sua história fala de algo importante, de como é tênue a linha entre o sonho e a tragédia, entre a paixão e a morte, entre uma vida dedicada às montanhas e a morte que as montanhas cobraram como preço por essa devoção.